Valentina Gonçalves acordou numa manhã de quinta-feira com a sensação de que finalmente algo bom estava para acontecer. À sua frente, 4 dias inteiros de descanso durante o feriado do 25 de abril. Contabilista-chefe numa construtora em Braga, ela esticou-se na cama e sorriu, lembrando-se do seu plano: passar o fim de semana na sua quinta, numa pacata aldeia perto de Ponte de Lima. Comprada há 2 anos com o dinheiro da venda do pequeno apartamento da avó no centro da cidade, a quinta era o seu refúgio, longe do burburinho dos carros e das obras constantes dos vizinhos. Apesar das críticas da família, que achava uma loucura trocar uma propriedade valorizada por um chiqueiro no mato, Valentina manteve-se firme. Os filhos precisavam de ar puro e ela sonhava com um lugar onde pudesse relaxar com um livro, longe do barulho e dos olhares indiscretos. O terreno, com 6.000 metros quadrados e uma casinha de madeira com um forno a lenha, custou-lhe 30.000 euros. O marido, Paulo, resmungava, achava que era uma despesa inútil, mas os documentos ficaram em nome dela, única proprietária. Ao longo destes 2 anos, Valentina e os filhos pintaram o portão de um bege suave, criaram um jardim florido e montaram um baloiço. O filho mais velho, Tiago, 14 anos, construiu uma pequena casa na árvore, enquanto a filha mais nova, Sofia, 11 anos, organizou um cantinho de leitura na alpendre. Paulo raramente aparecia, preferindo passar os fins de semana com os amigos ou no sofá de casa. Na segunda-feira, Paulo avisou que estaria em trabalho fora, numa viagem a Coimbra, durante toda a semana. Valentina ficou feliz, não teria de aturar as suas queixas sobre a manutenção da quinta. As crianças também estavam contentes, o pai raramente aprovava suas iniciativas e exigia silêncio absoluto. Na quarta noite, Valentina já fazia as malas. Sofia corria pela casa, enchendo a mochila com livros, tintas e uma pequena paleta para pintar ao ar livre. Tiago revisava as canas de pesca perto do lago da quinta, sonhando em apanhar algo maior do que pequenos peixes. Mãe, posso convidar o Nuno para vir conosco? Perguntou Tiago, espreitando na porta do quarto onde Valentina dobrava a roupa. Claro, só avisa-o que a casa ainda está fresca e a lenha da lareira não está acesa. Que leve agasalhos. És a melhor, mãe! Exclamou o rapaz, a correr para o telefone. Valentina olhou para o espelho. Tinha 42 anos, mas parecia mais jovem. Cabelos castanho escuros ainda sem fios grisalhos, corpo esguio graças às corridas matinais no parque. O trabalho de contabilista não era ativo, por isso cuidava de si rigorosamente. Paulo dizia que ela levava a vida demasiado a sério, mas para Valentina a ordem era o alicerce da felicidade. Na manhã de quinta, levantou-se cedo para terminar os relatórios antes do descanso. O diretor da empresa, Sr. Manuel, valorizava sua responsabilidade e costumava dizer que com trabalhadores como Valentina se podia dormir descansado. Ao meio-dia, os documentos estavam entregues, as contas fechadas. Valentina despediu-se dos colegas e foi buscar as crianças à escola. Sofia já esperava à porta, carregando uma mochila enorme, enquanto Tiago falava animadamente com Nuno junto ao parque de bicicletas. O Nuno vem conosco, explicou Tiago. A mãe dele já deu permissão. E aqui está a mala dele, disse, apontando para a mochila do amigo. Olá, dona Valentina, cumprimentou Nuno, educado e tímido. Valentina sorriu, feliz por o filho ter amigos assim. A viagem até a quinta demorava cerca de 1 hora. As crianças conversavam, discutiam quem subia primeiro à casa na árvore, enquanto Valentina ouvia e sorria. Aquele era o verdadeiro sentido da felicidade, o ar puro, as risadas dos filhos, a paz que desejava tanto. Ao chegarem à aldeia de São Martinho do Campo, foram recebidos pelo silêncio dos campos e pelo cheiro das árvores. As propriedades eram grandes, com casas afastadas e cercas altas. Valentina mantinha relações cordiais com os vizinhos. Sem se intrometer demasiado. Ao virar para a Rua da Quinta, passarem por uma casa com macieiras em flor, e outra com uma estufa famosa na região, o coração de Valentina bateu forte ao avistar algo inesperado. No seu terreno, estavam 3 carros estacionados, um velho Ford Bordeaux, um Opel branco gasto e um SUV preto que ela não conseguiu identificar de imediato. Do chaminé da casa saía fumo, alguém estava a aquecer o forno. Toalhas penduradas na varanda e vozes que não reconhecia. Mãe, quem são aqueles? Sofia perguntou, apreensiva. Valentina estacionou, respirou fundo e saiu do carro. O coração acelerava, mas tentou manter a calma. Talvez fosse um engano. Talvez os vizinhos tivessem confundido a data ou algum parente chegará sem avisar. Abriu o portão e entrou no quintal. A cena que viu deixou-a boquiaberta.
Na sua varanda, sentados à volta da mesa, estavam várias pessoas a beber chá. No centro, dominando o grupo, estava Teresa Gonçalves, a sua sogra. Uma senhora de 68 anos, cabelos tingidos de ruivo, com ar autoritário e um olhar que sempre a fazia sentir-se pequenina. Ao lado de Teresa estava a irmã, Inês, magra, com o rosto permanentemente carrancudo e pronta a criticar tudo. Junto a elas, o sobrinho da sogra, Vitor, com a mulher Leonor e os filhos, de 8 e 10 anos. No grelhador, assava-se carne, e pelo quintal estavam espalhadas roupas e objetos alheios. Valentina ficou sem palavras. As crianças saíram do carro e ficaram ao seu lado, confusas. Nuno encolheu-se junto a Tiago, sentindo a tensão no ar. Teresa, chamou Valentina, tentando controlar a voz. O que fazem na minha quinta? A sogra levantou o queixo e olhou-a de cima a baixo com desprezo. 2 anos de desentendimentos não tinham melhorado a relação. Teresa nunca aceitou o casamento do filho com Valentina, achava-a independente demais, ganhadora demais, e pouco respeitadora da sabedoria dos mais velhos. Estamos aqui para descansar com a família, respondeu Teresa, sem se levantar. Ainda bem que finalmente chegou. Podes preparar um chá fresco, porque este já está frio. Desculpe, mas não compreendo, sentiu a irritação crescer, está em minha propriedade. Vocês não avisaram da vossa chegada? Propriedade da família, cortou Inês, com voz cortante. Paulo investiu, portanto temos direito a estar aqui. Valentina respirou fundo, sabendo que já conhecia este filme. A família do marido não aceitava que ela decidisse sozinha, que não pedisse permissão para cada passo. Paulo não investiu um único cêntimo, afirmou com firmeza. A quinta foi comprada com o dinheiro da venda do apartamento da minha avó e está em meu nome. Tenho todos os documentos. Documentos, bufou Teresa. Mas quem pintou a cerca? Quem arranjou o telhado? Paulo, claro. Então não venhas falar de propriedade. Vitor levantou-se, de camiseta amarrotada e calções, tentando apaziguar. Olha, já nos instalamos. As crianças estão felizes, o churrasco está feito. Vamos evitar estragar o ambiente por formalidades. Que formalidades? Valentina sentiu a voz a tremer. Isto é propriedade privada. Sofia puxou-lhe o braço. Mãe, vamos embora. Estou com medo. Teresa sorriu maliciosamente. Assustaste as crianças, como sempre. Tu é que gostas de arranjar confusão. Uma mulher sensata ficaria contente por ter a família por perto. Que família? Valentina explodiu. Vocês nem avisaram. Entraram na minha quinta como se fosse vossa. Não é tua, é da família, repetiu Inês. E onde está Paulo? Que ele lide com a mulher dele. Está em trabalho, respondeu Valentina, tirando o telemóvel. Já vou ligar-lhe. Tentou chamar o marido várias vezes, mas ele não atendia. Finalmente, Paulo atendeu, com a voz cansada e evasiva. O que se passa? A tua mãe e família ocuparam a nossa quinta. Estão lá como se fosse deles e não querem sair. Silêncio. Longo silêncio. Ouves-me, Paulo? Ucou. A mãe. Disse que queria vir com a Inês para o campo. Pensei que não havia problema. Como assim? Tu deste-lhes as chaves. Eu disse-te que íamos para lá. Esqueci-me, Valentina. Aguenta. A mãe é idosa, raramente sai. O chão pareceu fugir-lhe debaixo dos pés. Paulo sabia e fingiu esquecer. Quero que contactes imediatamente a tua mãe e peças para saírem. Nós viemos para descansar. Valentina, não te preocupes. A quinta é grande, há espaço para todos. Vivam juntos uns dias. As crianças precisam da avó. Que avó? Gritou Valentina. A tua mãe nem os filhos dela gosta e os familiares nem os conhecem. Depois falamos. Estou numa reunião. Paulo desligou. Valentina ficou no meio do quintal, com o telemóvel apertado na mão, tentando digerir o que acabará de ouvir. Aquilo não era acidente, era uma manobra planeada. Paulo deu as chaves sabendo que ela iria chegar e fez-se de esquecido. Virou-se para a varanda, onde Teresa e companhia continuavam a festa, ignorando-a. Teresa, disse com voz firme, falei com Paulo. Foi um mal-entendido, vocês não sabiam que íamos vir. Mas agora que sabemos, peço que desocupem a quinta. Viemos para descansar. Teresa pousou a chávena e olhou para ela com hostilidade. Não vou sair. Paulo deu as chaves, deu permissão. Se não gostas, podes ir-te embora. É minha propriedade,
levantou a voz Valentina. Tua? Teresa abanou a cabeça. O meu filho trabalhou para esta quinta. Tu só mandas e reclamas. Inês concordava com a cabeça, enquanto Vítor e Leonor trocavam olhares desconfortáveis. Mãe, vamos embora, insistiu Sofia. Está assustador aqui, confirmou Tiago. Então vamos para casa, propôs Valentina, mas o coração apertava. Aquela quinta era o seu sonho, o seu esforço, o seu futuro. Uma velha autoritária não podia destruí-lo. Teresa, peço pela última vez, liberem a quinta. Se querem descansar, encontrem outro sítio. Teresa levantou-se, toda altiva, com um sorriso de quem controla a situação. E não vou. E o que vais fazer? Chamas a polícia? Também tenho documentos. Mostrou uns papéis amarrotados, dizendo ser um testamento do falecido sogro, que lhe teria deixado a quinta em vida. Valentina leu rapidamente. A data estava errada, 6 meses depois da morte do sogro. O documento era falso. Além disso, referia-se a outra quinta, numa aldeia diferente. Isto é falsificado, afirmou. Teresa perdeu momentaneamente a compostura, depois recuperou o ar de superioridade. Erro do escrivão. O essencial está dito. Vítor começou a filmar com o telemóvel, o que aumentou o desconforto de Valentina. Basta! Cortou ela, não vou tolerar mais isto. Ou saem agora, ou chamo a polícia. Chama, gritou Teresa, vamos ver quem eles vão ouvir, a mãe do dono ou tu, a estranha. Não sou estranha. Sou esposa de Paulo. E esposa temporária, sorriu Teresa com sarcasmo, eu sou a mãe para sempre. Valentina percebeu que o impasse era total. Teresa não cederia, os familiares apoiavam-na, e Vítor continuava a filmar para usar contra ela. As crianças estavam assustadas. Nuno parecia um coelho encurralado, sem saber o que fazer. Muito bem, disse Valentina, pegando no telemóvel, vou ligar para a polícia. Liga, liga, provocou Teresa, conta-lhes como a nora expulsa a família. Mas a polícia não atendia. Em aldeias pequenas, no feriado, os serviços funcionavam a meio gás. Teresa riu-se, triunfante. Não atendem? Claro. No feriado, todos descansam, ninguém quer tratar de conflitos familiares. Valentina sentiu o caos a crescer. Teresa tinha razão quanto ao descanso da polícia, mas a situação saía-lhe do controlo. Mãe, por favor, vamos embora, pediu Tiago. Não, respondeu firme, está é a nossa quinta e não vamos sair. Por dentro, porém, Valentina sentia-se esmagada. Como podia o próprio marido permitir uma traição destas? Teresa tentou humilhá-la ainda mais. Valentina, tu achas que mandas porque tens uns papéis. Mas a família não é tua propriedade. A quinta também é da família, não importa o que pensas. A quinta foi comprada com meu dinheiro, respondeu Valentina. O teu dinheiro? Teresa riu. A quinta é da família porque temos filhos em comum. Portanto, é nossa também. Inês concordou, enquanto Leonor tentava convencer o marido a parar de filmar. Valentina olhou para os filhos. Sofia agarrava-a quase a chorar, Tiago segurava a mão de Nuno, ambos confusos com o drama dos adultos. Foi então que Valentina tomou uma decisão. Se não querem sair de forma pacífica, ficamos todos. Mas aqui valem as minhas regras. As tuas regras? Teresa Zambu. Sim, as minhas. Primeira, ninguém insulta os meus filhos. Segunda, para usar a minha propriedade, pagam. Terceira, quero ver todos os documentos que dizem autorizar-vos a estar aqui. Teresa ficou vermelha de raiva. Como te atreves? Eu sou a mãe do dono. Aqui mando eu. E eu sou a dona aqui, respondeu Valentina, e chega de discussões. Vamos para dentro, crianças. Mal entrou na casa, ouviu um grito atrás de si. Para onde vais, Valentina? Ainda vais ver quem manda aqui. Ela não respondeu, apenas chamou as crianças. Entrem e façam chá. Tiago, mostra ao Nuno onde lavar as mãos. Sofia, tira as bolachas da mochila. E a tia Teresa? Sussurrou Sofia. Ela e nós vamos resolver tudo, respondeu Valentina, fechando a porta. No alpendre, Teresa observava, triunfante, enquanto Vítor continuava a filmar. Valentina tentou ainda apelar à razão. Isto é um mal-entendido. Se queriam vir, deviam ter avisado. Afixar-te. Que vem és tu? Teresa responde seca. Paulo é meu filho, e a mãe dele pode vir quando quiser. A quinta está em meu nome,
insistiu Valentina. Lei, papelada, Teresa imitou. E o respeito pelos mais velhos? Achas que um papel vale mais que a família? Leonor murmurou para o marido que já devia parar, mas Vitor balançou a cabeça e continuou a filmar. Vitor, para a filmagem, pediu Valentina. Isto é propriedade privada, não autorizo. E eu não te peço permissão, respondeu desafiante. A tia Teresa disse que sim. A tia Teresa não manda aqui, retrucou Valentina, furiosa. A minha quinta, repetiu Teresa, orgulhosa, ouviu? E o marido? E as crianças? Pergunta Valentina. Achas que a família é tua propriedade? Pegou no telemóvel e ligou de novo a Paulo. Paulo, a tua família não quer sair. As crianças estão assustadas. Valentina, não exageres. A mãe só quer descansar. Tu sabias disto e não me disseste. Valentina, não faças tempestade em copo de água. Quero que venhas cá já. Estou numa reunião. Arranja tu uma solução. Paulo desligou. Valentina ficou sozinha no meio do quintal, entre a sua família e a invasão da sogra. A tensão era insuportável. Os vizinhos já comentavam, as crianças choravam. Quando Paulo regressou, a situação não melhorou. Parecia que ele fazia parte do problema. Mas a história ainda estava longe do fim. Contínua. Naquela tarde, o ar na quinta tornou-se pesado, quase sufocante. Valentina observava os movimentos de Teresa e dos seus familiares, todos com a confiança de quem se sente em casa alheia. As crianças, por sua vez, recolhidas dentro da casa, tentavam encontrar conforto em pequenos gestos. Sofia apertava a boneca contra o peito, enquanto Tiago segurava firme a mão do amigo Nuno, tentando transmitir-lhe alguma segurança. Paulo chegou finalmente, de carro, aparentando cansaço, mas com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Cumprimentou a mãe e os convidados, abrindo espaço para um abraço frio entre Valentina e Teresa. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade pronta a explodir. Paulo, precisamos falar, disse Valentina, com voz firme, mas controlada. Isto não pode continuar assim, claro, Valentina. Mas primeiro preciso descansar um pouco. A viagem foi longa, respondeu ele, afastando-se para a varanda. Valentina seguiu, determinada a resolver a situação de uma vez por todas. Onde estiveste realmente? Perguntou, olhando nos olhos. Paulo desviou o olhar e mexeu nervosamente nas chaves do carro. Estive em Coimbra, como te disse. Foi tudo muito cansativo. Mostra-me os documentos da viagem, insistiu ela, sem deixar espaço para desculpas. Não tenho nada aqui, murmurou ele, irritado. Antes que o argumento continuasse, Teresa aproximou-se, cruzando os braços com ar de quem domina a cena. Valentina, estás a fazer tempestade em copo de água. A tua casa é grande e espaço não falta. Aprende a partilhar. Valentina sentiu a raiva crescer, mas tentou manter a compostura. Partilhar não é invadir, Teresa. Esta é a minha propriedade, comprada com meu dinheiro. Dinheiro não é tudo, minha filha, respondeu Teresa, com um sorriso frio. A família é o que conta. Nesse momento, Vitor, o sobrinho da sogra, voltou a levantar o telemóvel, como se fosse o árbitro daquele campo de batalha. Vitor, para com isso. Ordenou Valentina, com voz dura. Isso não é um espetáculo para redes sociais. A tia Teresa autorizou, rebateu ele, provocando. Valentina respirou fundo, tentando não explodir. Se não saem, vamos ter que chamar a polícia. Chama, desafiou Teresa. No feriado, duvido que apareçam. Sol começava a esconder-se atrás das árvores quando Paulo finalmente tomou a palavra. Mãe, talvez seja melhor irmos embora hoje para evitar mais confusões. Teresa olhou para ele como se ele fosse um estranho. E tu que és? Disparou. O que eu mando? É lei aqui. Valentina percebeu que Paulo estava dividido entre a mãe e ela, e que não podia contar com ele para resolver o conflito. De repente, a situação atingiu o ponto de ebulição. Paulo, num gesto inesperado, agarrou Valentina pelo braço com força. Paulo, solta-me! Gritou ela, tentando escapar. Tiago correu para o pai, tentando interceder. Pai, deixa a mãe, cala-te. Respondeu ele, impondo autoridade. Vai para dentro. Com um puxão forte, Paulo empurrou Valentina para fora do portão. Ela caiu na estrada de terra, sujando as mãos e sentindo a dor da humilhação. As lágrimas ameaçavam cair, mas ela recusou-se a mostrar fraqueza na frente dos filhos e dos familiares invasores. Sofia tentou correr para a mãe, mas Paulo bloqueou a passagem. Fica aí até a tua mãe pedir desculpa, ordenou, com um olhar frio. Tiago encarou o pai com uma mistura de medo e revolta, enquanto Nuno se encolhia ao lado do amigo. Pai, por que fazes isto?
Perguntou com voz trêmula. Estou a ensinar respeito, respondeu Paulo, impassível. Do outro lado do portão, Teresa sorria satisfeita, como se tivesse ganho uma batalha decisiva. Vítor continuava a filmar, agora abertamente, aproveitando cada momento. Valentina, sentada na berma da estrada, olhava para a casa que era sua e para a família que a deixava sozinha. Era a pior dor que podia sentir, a traição dos que deveriam protegê-la. Sem saber a quem recorrer, pegou no telemóvel e ligou à mãe. Cláudia, mãe, preciso que venhas. Paulo expulsou-me da nossa quinta. Estou sozinha com as crianças. Do outro lado da linha, a voz firme da mãe transmitiu imediatamente força. Estou a caminho. Aguenta aí, filha. Minutos depois, um velho Toyota parou junto ao portão. Cláudia, com 71 anos, cabelos grisalhos cuidadosamente apanhados e postura firme, desceu do carro com passos decididos. Valentina, disse ao abraçar a filha, o que se passa aqui? Mãe, a sogra e a família vieram para a quinta, não querem sair, e o Paulo? Valentina não conseguiu concluir sem chorar. Cláudia olhou para o portão trancado e depois para o marido de Valentina, que se mantinha impassível. Paulo, abre o portão. Isto não pode continuar, ordenou. Só se a Valentina pedir desculpa, minha mãe, respondeu ele, com um sorriso sarcástico. Então vê lá se ela pede, porque eu vou entrar, respondeu Cláudia, dando um passo atrás para tomar impulso. Antes que Paulo pudesse reagir, Cláudia saltou o portão com a agilidade de uma atleta. Apesar da idade, a sua experiência como antiga campeã de judô falava por si. Paulo virou-se assustado, mas antes que pudesse dizer algo, Cláudia desferiu um golpe preciso no plexo solar, fazendo dobrar-se de dor. Isto é pela minha filha, disse, segurando firmemente o braço dele. Na confusão, Teresa gritou por socorro, mas Cláudia não se deixou intimidar. Vitor tentou ajudar o tio, mas foi derrubado com uma rasteira que o deixou estendido no chão. Do interior da casa, as crianças saíram correndo. Cláudia acalmou-as, guiando-as para o portão. Vamos, abram o portão, ordenou. Tiago abriu a tranca, enquanto Sofia e Nuna seguiam em silêncio. Cláudia olhou para Paulo, que ainda se recuperava do golpe. Vais pedir desculpa à tua mulher? Perguntou. Por quê? Murmurou ele. Por a teres maltratado, respondeu firme Cláudia. Teresa, desesperada, gritava para que a soltassem, mas ninguém a ouviu. Aquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Valentina sentiu que não estava sozinha. A sua mãe fora a força que precisava para reerguer-se. Mas a história estava longe de terminar. Um vídeo dessa noite, gravado por Vitor, começava a circular nas redes sociais, espalhando a notícia daquela luta inesperada. O que teria mais consequências para esta família em guerra contínua? Os dias que se seguiram foram uma mistura de alívio e turbulência. Valentina sentia-se fortalecida pela presença da mãe, Cláudia, que ficara na quinta para garantir que ninguém mais ousasse desrespeitá-la. As crianças, embora ainda assustadas, começaram a sorrir mais uma vez, aproveitando a liberdade do campo e o calor do forno a lenha que Cláudia tratava de manter aceso. Na vila de São Martinho do Campo, o vídeo da batalha entre a matriarca e Paulo espalhou-se rapidamente, tornando-se tema de conversa nas pastelarias e nas feiras. Muitos viam Cláudia como a heroína que defendia a família, enquanto outros cochichavam criticando a exposição daquela disputa familiar nas redes sociais. Paulo, por sua vez, encontrava-se numa posição cada vez mais difícil. Na empresa onde trabalhava, a construtora Alvorada, o assunto não tardou a chegar aos ouvidos do diretor, Sr. Manuel. Paulo, o que é isso que andam a dizer por aí? Perguntou o patrão durante uma reunião tensa. Não podemos ter um colaborador envolvido em cenas dessas. Foi um mal-entendido, Sr. Manuel. Questões familiares que não refletem o meu profissionalismo, tentou explicar Paulo, mas o tom de voz traía-o. Precisamos de alguém que mantenha a imagem da empresa intacta. Isto é grave. Vou pensar no assunto, disse o diretor, deixando claro que a posição de Paulo estava em risco. Enquanto isso, Teresa não conseguia recuperar a sua autoridade na quinta. Os vizinhos, que antes a respeitavam, agora olhavam-na com desdém. As redes sociais fervilhavam com comentários a elogiar a coragem de Cláudia, apelidada de avó guerreira e rainha do judô. Teresa sentia-se isolada, e a sua relação com Paulo deteriorava-se a olhos vistos. Numa tarde chuvosa, Valentina sentou-se com Cláudia na cozinha da quinta, enquanto as crianças brincavam no alpendre. Mãe, achas que tudo isto vai acabar? Perguntou Valentina, com um olhar cansado. Filha, a justiça demora, mas chega. E com essa força que tens, ninguém te vai derrubar, respondeu Cláudia, apertando a mão da filha. Mas a paz era apenas aparente. Naquela mesma noite, uma nova mensagem apareceu no telemóvel de Valentina. Era de um número desconhecido. Cuidado com o que pensas que controlas. Nem tudo é o que parece na quinta de São Martinho. Valentina congelou. Quem seria? O que queriam dizer com aquela ameaça velada? Seria algum dos familiares de Teresa tentar intimidá-la? Ou haveria segredos mais profundos naquela casa do que ela sabia?
ela olhou para a janela, onde as sombras das árvores dançavam ao ritmo do vento. A sensação de segurança que sentirá nos últimos dias começava a esvair-se. Mãe, acho que não acabou, murmurou, enquanto Cláudia franzia o sobrolho, preocupada. A quinta, que deveria ser um refúgio, transformará-se num campo minado de conflitos, intrigas e mistérios por desvendar. E no horizonte, uma tempestade se aproximava, prometendo abalar ainda mais as vidas daquela família. Continua. Nas semanas seguintes, a tensão na quinta de São Martinho do Campo elevou-se a um novo patamar. Valentina, agora mais vigilante, instalou câmaras de segurança discretas e reforçou as trancas do portão, para garantir a paz que tanto desejava. Cláudia, apesar da idade, mostrou-se incansável. Entre preparar a casa, cuidar das crianças e acompanhar Valentina, parecia uma fortaleza inabalável. Numa manhã de sábado, enquanto as primeiras neblinas ainda desciam sobre os campos verdes, Tiago e Nuno exploravam os recantos da quinta, quando encontraram algo inesperado. Uma velha caixa de madeira escondida atrás do celeiro, coberta por uma lona já gasta pelo tempo. Olha isto, Nuno! Exclamou Tiago, os olhos brilhando de curiosidade. Será um tesouro? Nuno riu, mas havia uma ponta de nervosismo na sua voz. Ou um problema? Nunca se sabe. Com cuidado, abriram a caixa e encontraram documentos antigos, fotografias a preto e branco e um diário com capa de couro desgastada. As páginas, amareladas, revelavam segredos da família Gonçalves, remontando a várias gerações. Enquanto Tiago folheava o diário, uma passagem chamou-lhe a atenção. E assim foi selada a promessa de proteger a quinta, custe o que custar. Mas nas sombras, uma traição ronda, pronta a destruir tudo. Os rapazes trocaram olhares. A promessa e a traição ecoavam perigosamente com os acontecimentos recentes. Valentina, ao ser avisada, sentiu um arrepio. A quinta guardava mais do que memórias felizes. Talvez os conflitos atuais fossem apenas a continuação de uma história antiga, ocultada pelas aparências. Naquela mesma tarde, Teresa apareceu inesperadamente, sozinha, na varanda. O rosto, menos arrogante, mostrava sinais de desgaste. Valentina, surpresa, aproximou-se cautelosamente. Valentina, começou Teresa, com voz baixa, precisamos de conversar. Esta guerra não leva a lado nenhum. Valentina hesitou, mas a esperança de uma trégua falou mais alto. Estou a ouvir, respondeu. Teresa confessou que o testamento que apresentará era falso, um ato desesperado para manter o controle da quinta. Contou também sobre antigas disputas familiares e segredos enterrados, que explicavam muito do ressentimento acumulado. Mas antes que pudessem aprofundar a conversa, um estrondo vindo da casa fez ambas olhar para a porta. Alguém tentará forçar a fechadura. Cláudia apareceu, firme e decidida. Parece que a tempestade está mesmo a chegar, murmurou. Naquela noite, protegidas pela luz tênue da lareira, Valentina, Cláudia e Teresa uniram forças para enfrentar as sombras que ameaçavam não só a quinta, mas a própria família. O passado começava a emergir, e com ele, um mistério que desafiava toda a sua coragem. Continua. O silêncio da noite foi quebrado pelo som agudo de um alarme disparado nas câmaras de segurança. Valentina despertou sobressaltada e correu até o monitor instalado na sala. As imagens mostravam uma figura encapuzada a tentar forçar a porta da adega, situada na parte traseira da casa. Mãe, chama a polícia! Exclamou, enquanto Cláudia já pegava no telefone. Enquanto esperavam pela chegada das autoridades, Valentina sentiu um misto de medo e determinação. Aquele intruso não era apenas um ladrão comum. Parecia estar ligado às antigas rixas da família, talvez desejando algo escondido nos recantos da quinta. Pouco depois, a polícia chegou, revistou a propriedade e recolheu vestígios, mas o intruso já tinha fugido. O receio instalou-se por completo. No dia seguinte, Teresa apareceu na cozinha, desta vez sem o seu habitual ar arrogante. Vestia uma blusa leve, com decote subtil que deixava entrever uma corrente dourada, e uns brincos pequenos, que suavizavam a expressão dura do rosto. O cabelo ruivo, agora com reflexos mais naturais, caía em ondas soltas sobre os ombros. Valentina, temos que resolver isto juntas, disse, com um olhar que misturava cansaço e sinceridade. Valentina analisou a sogra com atenção, reparando na elegância discreta da mulher que, apesar das diferenças, sempre teve um certo magnetismo. Havia uma aura de força e vulnerabilidade ao mesmo tempo, quase uma sensualidade contida que fazia com que a relação entre ambas fosse ainda mais complexa. Concordo, respondeu, decidida. Mas primeiro, precisamos de entender o que está por trás de tudo isto. As duas mulheres sentaram-se à mesa da cozinha, rodeadas pelos aromas do café acabado de fazer e pelos risos tímidos das crianças que brincavam no quintal. Teresa entregou a Valentina um envelope com documentos antigos que revelavam uma disputa pela propriedade que remontava décadas, envolvendo até mesmo negócios obscuros e traições familiares. Enquanto folheavam o conteúdo, um frio percorreu a espinha de Valentina.
A quinta escondia segredos que muitos desejavam manter enterrados. De repente, o telefone tocou. Valentina atendeu, e do outro lado ouviu uma voz misteriosa. Vocês não sabem com quem estão a mexer. A quinta tem mais histórias do que imaginam. Preparem-se para o que está por vir. O aviso deixou um silêncio pesado no ar. Teresa e Valentina trocaram olhares, conscientes de que a batalha estava longe de terminar. Mal sabiam elas que, naquela casa aparentemente pacífica, uma nova trama se desenhava, feita de intrigas, alianças inesperadas e perigos escondidos nas sombras. Continua. Naquela noite, a casa parecia respirar um silêncio tenso, interrompido apenas pelos passos suaves de Valentina que caminhava pelo corredor iluminado pela luz amarelada dos candeeiros. Vestia uma camisola de lã justa que realçava suas formas delicadas, combinada com umas calças de linho bege que lhe conferiam um ar descontraído, mas elegante. Um colar simples de prata pendia ao pescoço, brilhando suavemente, enquanto seus cabelos castanhos ondulados caíam soltos sobre os ombros, conferindo-lhe uma aura de feminilidade serena e contida. Teresa, na sala de estar, usava uma blusa de seda vermelha escura, com decote sutil que deixava entrever a pele clara do pescoço, e umas calças pretas justas que acentuavam a sua postura altiva. Os brincos dourados pendiam com leveza, refletindo a luz da lareira onde as chamas dançavam, lançando sombras que pareciam brincar com os segredos daquela casa. As duas mulheres sentaram-se frente a frente, num duelo silencioso de olhares e intenções. Apesar das diferenças e das feridas do passado, uma estranha cumplicidade começava a nascer, um acordo tácito para enfrentar o que quer que fosse aquele mistério que as ameaçava. Temos que descobrir quem está por trás disto, disse Valentina, a voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. Concordo, respondeu Teresa, com um sorriso quase imperceptível, mas cuidado. Às vezes a verdade é mais perigosa do que o silêncio. No momento em que se preparavam para aprofundar a investigação, um som súbito cortou o ambiente. O telefone tocou. Valentina levantou-se, os seus olhos brilhando com determinação. Atendo eu, murmurou, caminhando até o aparelho. Do outro lado da linha, uma voz misteriosa e rouca sussurrou. Vocês acham que estão no controlo, mas a quinta guarda segredos que nem imaginam. Preparem-se para o que vem aí. Frio percorreu-lhe a espinha. Valentina apertou o telefone com força, enquanto Teresa se aproximava, os olhos fixos nela, prontos para enfrentar o desconhecido. Naquela quinta, onde a tranquilidade parecia reinar, uma tempestade silenciosa começava a formar-se, prometendo reviravoltas, confrontos e revelações que iriam desafiar os laços de sangue e amizade. E assim, entre sombras e segredos, a história continuava, mais intensa e imprevisível do que nunca. Naquela manhã cinzenta, a quinta de São Martinho do Campo despertava envolta numa neblina espessa que parecia querer esconder os segredos que ainda ali residiam. Valentina, vestida com uma blusa de algodão branca, de mangas ligeiramente arregaçadas, e umas calças de ganga justas que delineavam as suas pernas longas, caminhava pelo terreno com um olhar atento. Nos pés calçava umas sapatilhas discretas, práticas para o terreno irregular, e os seus cabelos castanho escuros estavam presos num rabo de cavalo desleixado, deixando escapar alguns fios que emolduravam o rosto delicado. Cláudia, a mãe, já preparava o pequeno almoço na cozinha, vestindo um conjunto confortável de camisa de flanela vermelha e calças pretas, os cabelos grisalhos presos num coque simples, mas sempre impecável. O aroma café fresco misturava-se com o cheiro a pão acabado de cozer, criando um ambiente acolhedor que contrastava com a tensão que se sentia no ar. Enquanto isso, no alpendre, Teresa observava a paisagem com um olhar distante, vestindo um casaco de lã cinzento que lhe conferia uma aura de mistério. O seu cabelo ruivo brilhava sob a luz fraca do dia, e os lábios pintados de vermelho escuro davam-lhe um ar de mulher decidida e irresistível. Apesar da idade. De repente, Tiago apareceu com o diário antigo nas mãos, os olhos cheios de excitação e um ligeiro sorriso no rosto. Mãe, encontramos isto no celeiro. Parece um diário antigo da família, disse, quase a gaguejar de emoção. Valentina aproximou-se, pegando no livro com cuidado, sentindo o peso das histórias que aquelas páginas continham. Ao abrir o diário, uma fotografia caiu ao chão, uma imagem a preto e branco de um casal jovem, sorridente, com a quinta ao fundo, mas com um ar de segredo nos olhos. Quem são estas pessoas? Perguntou Sofia, curiosa, enquanto Nuno admirava a imagem. Acredito que sejam os avós do Paulo, ou talvez até mais antigos, respondeu Valentina, franzindo o sobrolho. A partir daquele momento, a investigação ganhou um novo fôlego. As páginas do diário revelavam uma teia de alianças, traições e promessas feitas à sombra da quinta. Cada palavra parecia sussurrar histórias de paixões proibidas, negócios obscuros e um legado que ninguém queria revelar. Enquanto isso, uma sombra movia-se sorrateiramente pela aldeia. Alguém observava, esperando o momento certo para agir e reivindicar aquilo que acreditava ser seu por direito.
A paz era apenas uma ilusão, e a batalha pelo controle da quinta estava longe de terminar. Valentina sentia-se no centro de um jogo perigoso, onde cada passo poderia ser decisivo. Mas, desta vez, não estava sozinha. Tinha a força da sua mãe, a coragem dos filhos, e inesperadamente, até a frágil trégua com Teresa. O mistério aprofundava-se, e a promessa de novos conflitos pairava no ar. A quinta guardava segredos que estavam prestes a vir à tona, e o futuro daquela família dependia de quem teria coragem para enfrentá-los. Continua. A tarde caía lentamente sobre a quinta quando Valentina decidiu explorar um velho anexo que encontrara atrás do celeiro. Vestia uma blusa de seda creme, levemente transparente sob a luz do entardecer, que delineava suavemente as suas curvas, combinada com uma saia lápis de tecido leve, que lhe conferia uma elegância natural e discreta. Nos pés trazia umas sandálias de tiras finas, que faziam um leve som ao pisar o chão de terra batida. Os seus cabelos soltos balançavam com a brisa fresca, dando-lhe um ar de confiança e sensualidade contida. Ao abrir a porta rangente do anexo, um aroma antigo e a pó encheram o ar. Dentro, caixas empilhadas, ferramentas esquecidas e um baú antigo chamaram a sua atenção. Aproximou-se do baú, sentindo o coração acelerar, como se estivesse prestes a desvendar um segredo que mudaria tudo. Enquanto isso, Teresa observava a cena da varanda da casa principal, vestindo um vestido de malha preta que abraçava o seu corpo esguio, com um decote discreto que realçava o seu pescoço alongado e uma pulseira dourada no pulso esquerdo. O cabelo ruivo estava cuidadosamente apanhado num coque baixo, e o olhar dela seguia cada movimento de Valentina, misturando curiosidade e uma estranha admiração. Valentina abriu o baú e encontrou um envelope envelhecido. Ao desenrolar o papel, percebeu que continha cartas antigas, assinadas por nomes que ela reconhecia das páginas do diário. As mensagens falavam de um acordo secreto, de uma dívida de sangue e de uma promessa feita para proteger a quinta a qualquer custo. De repente, um som atrás dela fez com que se virasse rapidamente. Teresa tinha entrado no anexo, aproximando-se com passos silenciosos. Parece que encontrou algo importante, disse Teresa, a voz baixa, quase um sussurro. Valentina fixou-a com intensidade. E você, o que sabe sobre isto? Teresa sorriu, um sorriso que misturava mistério e desafio, mais do que imagina. Mas agora, precisamos de aliar forças. A quinta está em jogo, e só juntas podemos protegê-la. O clima entre as duas mulheres mudou, uma mistura de tensão e respeito mútuo. A promessa de enfrentar o desconhecido unia-as num laço inesperado. Enquanto fechavam o baú e preparavam-se para explorar as cartas, um ruído vindo do portão alertou-as. Alguém chegava, e desta vez não era um visitante comum. A batalha pela quarta geração da quinta de São Martinho do Campo estava apenas a começar, e as peças do jogo começavam a mover-se numa dança perigosa e sedutora. Continua. A noite já envolvia a quinta quando a porta do anexo se abriu com um rangido. Valentina e Teresa, lado a lado, olharam para a figura que emergia da sombra do portão. Era Vítor, o sobrinho da sogra, com seu sorriso malicioso e olhar calculista. Vestia uma camisa preta, ligeiramente aberta no colarinho, e umas calças de algodão cinza que lhe davam um ar descontraído, mas que não disfarçavam a tensão que trazia. Vejo que já começaram a cavar fundo, disse ele, aproximando-se com passos lentos, o telemóvel ainda na mão, pronto para gravar cada momento. Mas cuidado, nem toda a verdade para ser descoberta. Valentina apertou o envelope contra o peito, sentindo a determinação crescer dentro de si. Estamos a proteger o que é nosso. Não vamos deixar que ameaças nos parem. Teresa, com um olhar firme, deu um passo à frente. Vítor, esta história é mais do que um jogo para ti. Para mim, é sobrevivência, respondeu ele, com um sorriso frio. De repente, um som de motor cortou o silêncio. Um carro preto parou junto ao portão, e dele saiu uma mulher elegante, com um sobretudo vermelho que contrastava com a escuridão da noite. O seu cabelo loiro caía em ondas suaves, e o seu olhar penetrante parecia avaliar cada detalhe da cena. Cheguei a tempo, espero, disse, com uma voz doce mas firme. Valentina sentiu um calafrio. A mulher era uma estranha, mas algo nela indicava que desempenharia um papel crucial naquela trama. Quem é? Perguntou, desconfiada. Chamo-me Lara, respondeu a mulher, aproximando-se. E sei mais do que imaginam sobre esta família. E a quinta. O ambiente ficou carregado de tensão e mistério. A aliança entre Valentina e Teresa estava a ser testada por forças externas, revelando que os segredos da quinta eram mais profundos e perigosos do que qualquer uma poderia prever. Enquanto a noite avançava, promessas de revelações, traições e confrontos pairavam no ar, preparando o palco para um desfecho que poderia mudar para sempre o destino daquela casa e daqueles que nela viviam. Continua. O olhar penetrante de Lara fixava Valentina com uma intensidade que fazia o coração da jovem acelerar. Vestida com um casaco vermelho que parecia incendiar a penumbra da noite, ela exalava uma elegância misteriosa, quase hipnótica.
Os seus cabelos loiros caíam em ondas suaves, realçando um rosto de traços delicados e um sorriso enigmático que prometia segredos perigosos. Lara, o que sabe sobre a Quinta e a nossa família? Perguntou Valentina, tentando conter a mistura de curiosidade e desconfiança. Sei que há mais do que aparenta, e que algumas verdades foram escondidas para proteger interesses obscuros, respondeu Lara, aproximando-se, os seus passos leves e decididos. Vim para ajudar, mas também para avisar. Nem todos querem que estas histórias venham à luz. Teresa franziu o sobrolho, observando a nova aliada com um misto de ceticismo e admiração. E por que deveríamos confiar em si? Questionou, a voz firme e controlada. Lara sorriu levemente, um brilho enigmático nos olhos. Porque, como vocês, têm um passado ligado a esta terra e um interesse genuíno em proteger aquilo que é nosso ponto. Enquanto as três mulheres trocavam palavras carregadas de significado, o som distante de um trovão anunciou a chegada de uma tempestade. A chuva começou a cair, fina e persistente, envolvendo a Quinta numa atmosfera quase mágica, onde passado e presente se entrelaçavam numa dança de segredos e promessas. Valentina sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não estava sozinha na luta que se avizinhava. Com Teresa ao seu lado e Lara como inesperada aliada, estava preparada para enfrentar os fantasmas do passado e os perigos do presente. Mas no fundo, uma pergunta permanecia. Até onde estaria disposta a ir para proteger a sua família e a sua casa? A tempestade rugia lá fora, mas dentro da Quinta, uma nova força despertava, uma força que poderia mudar tudo. Continua.